Salmo 95, versículo 7, diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Vamos orar? Curva aí sua cabeça. Espírito de Deus, como nós necessitamos do Senhor para nos ajudar nesse caminho de sondar a nossa vida e de julgar quem somos. Como precisamos da tua direção. Por isso, em nome de Jesus, nos visita. Nos visita nos esclarecendo quem somos, tudo que somos, tudo que precisamos corrigir dentro de nós. Ajuda-nos para que o teu bom nome seja glorificado dentro das nossas vidas. Ajuda-nos a te ver como pastor das nossas almas. Ajuda-nos a te ver como o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor, que nos conduz, nos ajuda. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o ser humano como uma ovelha. Então, esse foi o último estudo que eu fiz com a Alessi Viva. Foi o último livro que eu e ela lemos juntos. Ela não conseguia mais ler, então eu li para ela na cama. Eu vinha buscando da parte do Senhor uma porção para partilhar e o Senhor me permitiu, à medida que eu estudava, eu peguei aquele livro Nada Me Faltará, do Philip Keller, e era um livro que eu e ela já havíamos lido talvez algumas vezes ao longo da nossa vida. Mas nós lemos esse livro na cama com ela doente. Foi um privilégio que eu tive. E eu estudei em família depois essa porção. E agora eu estou estudando com alguns irmãos a respeito disso. O Salmo 23, ele é um salmo escrito da perspectiva da ovelha e não do pastor. Porque ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Então quem está escrevendo o salmo é a ovelha. Então Davi, ele foi o pastor de Israel, mas também ele foi ovelha do Senhor. E Davi, como ninguém, entendia e dominava esse tema das ovelhas. Aprove ao Senhor Deus lançar mão de figuras para explicar a realidade do ser humano. Então ele usou a nudez de Adão e Eva para explicar o que é a falta da glória, o que é a ausência de Deus. Ele usou uma arca para explicar o que é o juízo de Deus. A arca representa Cristo. Ele tomou tomou Davi para mostrar o que é um pastor. E por aí vai. Ele é a água da vida, a luz da vida. Ele é a brilhante estrela da manhã. Porque para o navegador, a estrela da manhã indica finalmente a direção. Ele sabe para onde ir, o que fazer. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o príncipe da paz. Porque nele o mundo pode estar caindo. Que nós temos uma paz que excede o entendimento. Ele usa muitas figuras para revelar quem ele é e quem nós somos. Ele vai lançando mão. Para os agricultores, os irmãos estão no Mato Grosso do Sul. Aprendi. Uma irmã hoje, César, tem que ser do Sul. Tá bom, já aprendi. Tudo bem. Né? Para os irmãos que moram nessa região,
os irmãos são agricultores, ele lançou mão de terrenos para explicar a lei da semeadura, ele lançou mão do trigo para explicar como que é a semente. Então são linguagens muito claras para nós entendermos. Mas queridos, ele lançou mão da ovelha para explicar como todos nós somos. E como uma casa deve ser conduzida. Então, quando eu podia pegar essa porção que eu vou partilhar e aplicar ela para homens, aplicar ela para mulheres, aplicar ela para filhos, eu vou aplicar ela de uma forma geral para todos nós. E eu quero mostrar para vocês quais são as características de uma ovelha. O Salmo 23, ele é um salmo que vem sedimentado numa porção, é como se fosse um sanduíche. Então tem porções nas escrituras que vêm colocadas juntas. Você não pode estudar Romanos 6 sem estudar 7 e 8, porque é um sanduíche que vem colocado. Você não pode estudar o Salmo 23 sem estudar o Salmo 22 e o 24, porque é um sanduíche. No Salmo 23, Jesus é o pastor. Mas no Salmo 22, Jesus é o verme. Porque o Salmo 22 é o Salmo da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Isso foi o que Jesus falou ao meio-dia na cruz. E o Salmo 22 começa assim. Então o Salmo 22 retrata o Senhor Jesus na cruz do Calvário. E lá no versículo 5 ou 6, ele diz assim: porque eu sou o verme. Nós nunca seremos pastores dos nossos enquanto não formos vermes. Nós precisamos ser pisados, moídos. Ali o Senhor lança mão de uma lagarta que é própria do Oriente Médio. E a tinta vermelha era tirada dessa lagarta. A expressão ali é essa lagarta. Então essa lagarta era espremida, e quando era espremida, eles tiravam a tinta vermelha. Jesus lança a mão dessa lagarta para dizer o quê? Eu sou verme, eu preciso ser pisado, eu preciso ser moído. Então, o Salmo 22 mostra Jesus sendo moído. Quando um homem ou uma mulher são moídos pelo Senhor, eles podem então avançar para um outro estágio. Qual o estágio? De serem pastores das ovelhas que Deus deu para ele. Meus queridos, meus filhos são minhas ovelhas. Alessi era minha ovelha. Eu sou ovelha dos líderes onde eu reúno, dos irmãos que estão acima de mim. Então eu sou pastor, mas eu também sou ovelha. Então todos nós estamos nessa condição, mas aqueles que se casaram, eles estão na condição de pastorearem uns aos outros. Aqueles que têm filhos, têm os seus filhos por suas ovelhas. Então, se nós não compreendermos quem é a ovelha, nós desperdiçamos tempo. Nós não sabemos como conduzir de forma adequada. Os irmãos entendem? Então no Salmo 22 Jesus é verme, no Salmo 23 Jesus é pastor, e no Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória, louvado seja o nome dele. Amém, meus irmãos? Em Israel, no muro, tem um portal dourado, onde Jesus vai entrar por ele, na santa cidade. Oh, meus queridos, esse portal vai ser levantado para o Rei da Glória. Então nós podemos e devemos ser reis, mas nós só somos reis depois de sermos vermes e pastores. Você entende, mãe, porque você fala e o filho não ouve? Porque você não consegue reinar na tua casa? Porque você tem que sondar se você está sendo verme e pastor. Quando nós fazemos essas duas coisas, em
então nós podemos reinar de uma forma adequada sobre as situações. Pois bem, nós somos rebanho do seu pastoreio. Nós somos ovelhas, certo? Não vai dar tempo de nós cairmos em João 10, que é o texto clássico sobre ele como pastor, falando para nós: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo e as conduzo para fora, para onde há pastagem. Eu vou me concentrar apenas nas características das ovelhas. Primeira característica das ovelhas: as ovelhas carecem de um senso de direção. Os irmãos aqui deve ter aqui tem bastante pecuária, certo? A gente viu muito pasto por aí. Isso está sendo transformado em soja agora, mas tem muito pasto. Em geral, todos os rebanhos são conduzidos por trás. Meus queridos, meu pai teve fazenda, meu pai chegou a tirar 1000 litros de leite por dia na mão com os ajudantes dele. Então eu trabalhei na fazenda até meus 12 anos de idade, até vim para a cidade grande para estudar. Então uma linguagem que eu conheço bem. Matei ovelhas algumas vezes. Então quando eu me deparei com Isaías 53, conhecia muito bem o que era essa linguagem, a linguagem da degola, a linguagem da ovelha ficar muda. Vi isso na minha vida muitas vezes. Acho que a primeira vez que eu matei uma ovelha eu devia ter 8, 9 anos de idade. Sempre participei disso. Então, os rebanhos que nós temos, uma manada de cavalo, um rebanho de vaca, de boi, em geral são conduzidos de que maneira? Por trás. Você vai empurrando o rebanho, mas a ovelha, ela é conduzida pela frente. O pastor vai à frente e o rebanho vai seguindo ele. Aplica isso na vida familiar. Em geral, quando a gente está bravo e irritado, o que a gente está fazendo? Empurrando por trás. Vamos, vamos, vamos. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Mas as ovelhas, elas são atraídas a alguém que vai à frente. Por isso que o Evangelho de Deus é por atração. Ele não é por imposição. Então não pode haver força. Meus queridos, forçou. Tem uma chance grande de Deus não estar presente. Tem uma chance grande de Deus não estar presente. Então forçou as coisas, em geral, não é 100% das vezes, Deus não está presente. Por quê? Porque a natureza da condução de Deus aos seus é indo à frente. Por isso que Deus precisa levantar irmãos que vão à frente. Jesus era o unigênito, mas ele se tornou o primogênito. Por quê? Porque ele precisava ser o primeiro de muitos. Porque o rebanho que ele ia cuidar era de ovelhas. Tem que ser por colocar o olho nele. Vocês estão entendendo? Por isso que Satanás é louco para que a gente não leia a Bíblia. Por isso que o Senhor Jesus precisava ir sempre à frente. Porque ovelha não tem senso de direção. Ela segue o pastor e segue algumas ovelhas. Vocês estão me entendendo? Então o Senhor sempre vai ter ovelhas diferentes. Paulo falou assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo era uma ovelha, seguindo o grande pastor, que era Cristo. E nós seguimos Paulo. Então o Senhor vai levantando no nosso meio. Hoje nós oramos por alguns jovens que possivelmente o Senhor está levantando como líderes. Por quê? Porque os jovens precisam de liderança, precisam de pessoas para serem seguidas.
Deus então pega alguns de nós e moe alguns de nós. Querido, não queixe quando Deus estiver te moendo. Porque alguns de nós, Deus tem que ensinar cada detalhe de uma crise. Porque são irmãos que Deus vai levantar como ovelhas de frente. Quando eu tive a minha crise de ansiedade, eu fiquei 4 anos nela. 1 ano sem trabalhar. Na profissão eu tive que deixar a psicologia. E mais 3 anos aprendendo a lidar com a crise. Meus irmãos, quando completou isso, eu não sei quantos irmãos eu ajudei na mesma crise que eu tinha tido. Deus me fez entender cada contorno da crise. Para quê? Para poder ajudar os irmãos que viriam depois. Deus precisa de irmãos de frente. Vocês lembram a noiva em Cantares? Ela perde o noivo e ela chega para os guardas: onde está o amado da minha alma? O que os guardas dizem? Segue as pegadas do rebanho. Porque nós temos irmãos que vão à frente sempre. O Senhor nunca nos deixa sozinhos. O Senhor levanta irmãos que vão à nossa frente. Nós temos o sumo pastor, o grande pastor, o bom pastor, assim como nós temos irmãos que estão indo à frente de nós. Por isso que nós que estamos indo à frente temos que ter um cuidado enorme para não ferir o nosso testemunho. Esses dias estudando sobre a memória nas Escrituras, Hebreus diz assim: lembrai-vos, é para eu lembrar, dos vossos guias. É para lembrar de mim, do Cláudio, do César. Lembrai-vos dos vossos guias, que dirigiram vocês na palavra. Aí diz assim: e considerando o fim da vossa vida, imitai a fé que tiveram. Meus irmãos, para nós não basta começar bem, porque nós temos que terminar bem, porque o rebanho imita o fim da nossa fé. É uma tristeza quando um líder cai. Por isso nós mantemos o tempo todo um bom testemunho. É uma tristeza quando um pai cai. Qual é o sentimento de um filho? Qual é o sentimento de um filho? De um pai que adulterou, que feriu eles com isso. Qualquer coisa que seja, que teve uma dívida, que teve um problema, que é briguento. Qual é o sentimento de um filho? De instabilidade, de insegurança. Meus irmãos, não é assim que Deus criou para ser. Precisamos governar a nossa casa, pastorear a nossa casa. Para isso, nós temos que ser vermes. Nós temos que pôr em ordem tudo que o Senhor quiser que seja colocado em ordem, para então o rebanho poder seguir. Os irmãos estão entendendo? Eu precisaria parar aqui e falar sobre ouvir a voz do pastor. Mas, meus queridos, eu não tenho tempo de fazer. Então eu vou tocar para apresentar todas as características. Outro irmão depois pode estudar isso com vocês. Primeira característica: as ovelhas carecem de senso de direção. Segunda característica: as ovelhas são praticamente indefesas. Meus queridos, a ovelha está na base da cadeia alimentar. As ovelhas não possuem garra, não possuem dentes fortes, não possuem veneno. Elas estão na base da cadeia. O que a Bíblia está ensinando? Que as ovelhas são vulneráveis. Nós corremos perigo o tempo todo. Vocês lembram a oração de Pai Nosso? Tem 3 coisas do Senhor e 3 nossas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. As 3 coisas do Senhor. Quais são as 3 nossas? O pão nosso de cada dia. Então é uma oração para ser diária,
porque está falando do pão nosso do dia. Aí diz assim, perdoa as nossas dívidas, e a terceira coisa, livra-nos do mal. Porque, meus queridos, todo dia Satanás tem ataques armados contra nós. Vindo no carro, a esposa do Helder fala com ele, teve um acidente aqui em casa. Aí eu virei para ele e falei, Helder, essa semana de mudança, o que teve de problema na minha casa geralmente é muito funcional. Tudo funciona direito, eu mantenho tudo em ordem. Mas deu problema. Isso é o quê? É um ataque espiritual. Na minha casa e na casa do Helder. Por causa do que Deus ia fazer aqui. Só que louvado seja o nome do Senhor. O diabo não achou espaço de pecado nem em mim, nem nele. Porque a primeira tentativa do diabo é o pecado. Quando ele não encontra, o máximo que ele consegue é incomodar. Os irmãos estão entendendo? Só que todos nós enfrentamos isso diariamente. Satanás arma laços, arma situações, arma formas. Ele conhece o nosso coração, ele sabe a fragilidade da nossa alma, ele sabe a nossa necessidade. Se você tem necessidade de alguém que te elogie, sabe o que Satanás vai fazer? Vai colocar alguém que vai te elogiar. Se você tem necessidade de ganhar um pouquinho mais, sabe o que o diabo vai fazer? Vai abrir um negócio novo, com um sócio ruim, que você vai ficar encantado. Nossa, é de Deus. Aí você conta para a tua esposa e ela diz, ai meu Deus. Enquanto você está falando é de Deus, ela está dizendo, ai meu Deus. Você está me entendendo? Satanás é hábil. Você está com vontade de namorar, está numa idade delicada, as meninas aqui, o que Satanás faz? Nossa! Põe um pecador jeitoso. Mas jeitoso. Mas é crente? Não, então não dá, porque a gente só casa com parente. Crente só casa com crente. Irmão só casa com irmão. Não é de outro jeito. Vocês estão entendendo? Mas Satanás vai criando as estratégias. Então a segunda característica, os filhos são vulneráveis. Como ovelhas, todos nós somos vulneráveis. Esses dias uma mãe me contando, tem aí uns 10 anos essa história. Criancinha de 2 anos, pegou um celular e aí acendeu uma luzinha. Na Apple, naquela época, acendia uma luzinha azul. E uma missionária que estava hospedada na casa passou do lado e a criança de 2 anos assistindo um vídeo pornográfico. Aí a irmã percebeu, chamou a mãe foi lá, tirou o celular. Meus queridos, mas o diabo faz isso o tempo inteiro. Ele arma estratégias, ele arma formas, e presta atenção, nós não temos defesa, a não ser estarmos perto do pastor, porque o pastor nos protege. Os irmãos estão entendendo? Segunda característica. Terceira característica, as ovelhas são facilmente assustadas. Então, quando uma ovelha ouve um som forte, ela pula e sai correndo. Alguém aqui cria ovelha? Levanta a mão. Não? Ninguém? Tá bom. As ovelhas são facilmente assustadas. Então o que acontece? Quando uma delas se assusta, elas pulam e saem correndo. O que todas as outras vão fazer? Se um dos irmãos aqui levantar um problema e ficar ácido, amargo, duro, queixoso, o que vai acontecer? O irmão vai pular do banco dele, vai começar a falar, assustado. O que vai acontecer com uma parte do rebanho? Vai seguir. Eu não cheguei a ver o vídeo,
Mas na África, alguns poucos anos atrás, a África é um lugar que tem muito rebanho de ovelha. O Philip Keller, ele foi missionário na África, ele criava ovelhas na África. Ele contou uma história de um rebanho que saiu correndo com um susto e o rebanho todo caiu num precipício. Meus queridos, Satanás é muito hábil conosco, de nos assustar. Então, se um coelho pula, sai correndo. E aí todo o rebanho vai atrás. Oh, meus queridos, medo é uma coisa delicada. Eu fiquei entre partilhar com vocês sobre ovelha ou falar um pouco sobre o amor. Mas o estudo do amor é muito extenso, não ia dar tempo, né? Mas o amor, sabe o que eu ia estudar com vocês? No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, antes de eu falar, quem aqui tem medo? Levanta a mão, alto. Olha lá. Quem aqui não tem medo não entendeu direito a coisa. Porque todos nós temos medo de alguma coisa. Olha o que o texto diz. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando temos medo, não desenvolvemos o amor. Porque temos medo. O amor é um impedimento para o avanço do medo. Então, quando nós temos na nossa natureza, nós somos ovelhas, nós somos medrosas. Nós somos medrosas. O irmão acabou de compartilhar. Quando ele ouviu, o mundo caiu. Vocês estão entendendo? O dia que nós ouvimos do câncer da Alessi, não foi um dia fácil. Não foi. Eu cheguei no médico 2 horas depois do diagnóstico, no mastologista, e falando que, irmão, ele não era um irmão, doutor, nós não temos medo da morte. Por que eu estava falando aquilo? Porque o assunto era sério. Sério. Vocês estão entendendo? É impossível você ter uma doença grave e não ter pensamento de morte. É impossível isso acontecer. Nós somos por natureza medrosos. E Satanás, ele pode explorar o nosso medo. Quem tem medo, levanta a mão e segura. Segura. Segura aí, não abaixa não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tem raiva, levanta a outra mão. Não, segura. Se você tiver raiva, levanta a outra mão. Olha quanta gente, pode abaixar. Sabe por quê? Porque raiva é irmão de 1º grau de medo. Adão teve medo. Caim teve raiva. No mesmo sistema familiar. Gente medrosa é gente brava. Não atravessa a rua não. Cuidado, segura na minha mão. Quantas vezes eu te falei para segurar na minha mão? Não é para atravessar a rua. O medo te torna irritado, bravo. Meus queridos, Satanás explora isso em nós, para ficarmos ovelhas assustadas o tempo todo. E o que nos descansa? A presença. Oi? Alessi, a irmã está perguntando se a Alessi ficou com medo quando ela soube. Querida, eu conheci 2 irmãos que ansiavam ver o Senhor. Um deles era a Alessi. Então, ela não teve medo. No tratamento, um medicamento afetou o cérebro dela. Aí desarranjou ela por inteiro. Aí ela teve crise de pânico. Mas foi uma crise por medicação. Não foi uma crise da alma dela. Ela era muito serena. E Deus tinha dito para ela, ela tinha sonhado com a doença.
Ela sonhou, me falou, nós conversamos, oramos, não tivemos a interpretação. Alguns meses depois veio o câncer, aí nós tivemos a interpretação. Nós inclusive sabíamos que ela ia partir, que o Senhor ia chamar ela, porque no sonho ficava claro que ela partiria, né? Tá? Respondeu? Tá. Então nós temos medo. O que Satanás vai fazer? Vai explorar isso em nós, para afetar todo o rebanho. Certo? Terceira característica. Quarta característica. As ovelhas não são por natureza limpas. Ovelha é um bicho sujo. Os animais lambem-se, o cachorro se lambe, o gato se lambe. Raspam-se, o cavalo faz o que na cerca? Vi isso muitas vezes. Rolam na grama, cavalo faz muito disso também, cachorro vai fazer disso. Os animais, via de regra, eles procuram uma forma de se limpar, mas a ovelha, ela não tem isso. Então ela não tem formas de se limpar. Ela é um bichinho pequeno de 4 patas e ela tem muitos riscos. Então o pastor precisa limpar a ovelha todo o tempo. O que ela faz? O que o pastor faz? Derrama óleo. Porque a ovelha, ela tem o pelo dela, certo? Então, qual é a parte que não tem pelo? Aqui. E, em geral, os lugares onde você tem ovelhas são infestadas de moscas. Então, a mosca vem, pousa, põe um ovo, aquele ovo penetra a pele e forma uma larva. Nasce uma larva. E essa larva belisca. Alguém aqui já teve larva no corpo? Meu pai foi farmacêutico naquela época de desmatar. E, nossa, então não tinha banheiro. Meu pai tirava larva de tudo quanto é canto do corpo das pessoas. Por quê? Porque havia muitas moscas, porque não havia banheiro naquela época. Era uma coisa comum da época. Então faz isso. O que o pastor fez? O pastor faz. As moscas vão deixando a ovelha inquieta. Esses ovos vão virando larvas. E o pastor precisa então limpá-las. O que ele faz? Coloca óleo na cabeça. Você lembra o Salmo 23? Unges-me a cabeça com óleo. Então aquele óleo na cabeça forma uma camada protetora, onde as moscas não conseguem fazer o depósito. Meus queridos, onde o pastor derrama óleo? Por que essa figura? Porque onde que começa o pecado? Onde que você começa a ver o que não deve? Onde que você começa a ter uma conversa indevida? Tudo tem que passar pela cabeça. Unges-me a cabeça com óleo. Por isso que a leitura da palavra precisa ser diária. Homem, mulher, você quer deixar um bom testemunho para os seus filhos? Faça devocional diário. Faça devocional diário. Deixa eles aprenderem que você busca o Senhor diariamente. E quando no nosso devocional buscamos Ele, Ele derrama óleo na nossa cabeça. E nós somos protegidos de pensamentos malignos. Os irmãos aqui que sofrem de irritação, esses irmãos têm uma batalha espiritual um pouquinho maior. Porque existem 4 pecados que Satanás tem um ataque maior sobre nós.
A Bíblia descreve esses pecados: a autopiedade, a autovitimação, a vitimação, a falta de perdão, a mentira, e o último é a ira. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Na ira, você fica com a mente desprotegida e o diabo pode jogar um dardo inflamado, de tal maneira que aquilo te afeta. Você está me entendendo? Por isso, você cuide com a ira, porque nesses momentos você está mais vulnerável a esse predador, a esse inimigo chamado Satanás. Você está entendendo? Que mais? A lã precisa ser tosquiada, porque à medida que a ovelha anda, ela vai pegando carrapicho. Ela vai enroscando carrapicho. Fugiu o outro nome, aquele mais compridinho. Ai, gente. Tem o carrapicho, que é o redondinho, mas tem o mais compridinho. Picão. Aí tem o picão que vai enroscando. Aquilo enrosca na lã e ela passa por um território que tem um pedaço de madeira, aquela lã enrosca no pedaço de madeira e ela fica presa. Então o que o pastor vai ter que fazer de tempo em tempo? Vai ter que nos tosquear. Louvado seja o nome dele. Processo doído, sofrido, mas ele tem que dar uma zerada na gente, para começar tudo de novo, para nós não termos riscos. Os irmãos estão entendendo? Quarta característica: as ovelhas não conseguem encontrar nem pasto nem água. O olfato da ovelha é ruim. Ela não distingue erva boa de erva daninha. Então ela vai comendo o que aparece pela frente. Ela pega e vai comendo. Ela vai comendo. O que vai aparecendo pela frente, ela vai comendo, porque ela não tem olfato apurado. Ela é diferente dos predadores, que têm um olfato extremamente apurado. Então ela vai comendo. É ou não os nossos filhos? Com o celular na mão. É ou não? Comendo um monte de porcaria. Coisa indevida. Coisa que não pode. Elas não distinguem erva boa de erva daninha. Elas são míopes. Então elas têm problema de enxergar de perto. Desculpe, de longe. Ela não vê bem de longe. Então ela fica sem discernimento. Opa, ó que graminha verde. Ela não consegue enxergar isso. Então ela só vê o que é imediato. E ela vai comendo daquilo que é imediato. Ela vai bebendo daquilo que é imediato. Vocês estão entendendo? O que o pastor precisa fazer? Nossa, gente, é lindo demais. Ele precisa tirar as pedras do campo. Eu visitei Israel uma vez. Meus irmãos, tem pedra aí? Rondônia, eu vi uma outra região com pedra. Gente, a fazenda do meu pai é uma pedreira. Tem uma parte que foi uma pedreira para fazer asfalto. Tem pedra, só que aquelas pedras grandes. Em Israel são aquelas pedras menores. O que o pastor tem que fazer? Ele tem que tirar as pedras do campo, porque senão ela tem que ficar desviando e mudando o curso dela, a ovelha, o tempo todo. Então ele vai limpando o campo das pedras. Pedra, na Bíblia, significa incredulidade. O pastor vai até a ovelha e lida com sentimentos de incredulidade, de desobediência. Você está me entendendo? O nosso bendito pastor vem sobre nós e faz isso. Que mais?
Ele tem que arrancar as raízes da amargura. Lembra de Hebreus capítulo 14? Não haja entre vós nenhuma raiz de amargura, que brotando contamine a muitos. Meus queridos, a amargura é um pecado que afeta, que contamina quem estiver perto. Qual é a raiz da amargura? Crítica. Quem aqui é crítico? Levanta a mão. Essa crítica vai te levar para a amargura. Faz sentido? O pastor tem que fazer o quê? Ele vai arrancando. Quem aqui tem terra sabe disso. Quando você passa por um pasto e você vê uma erva daninha, adianta você cortar por cima? O que você tem que fazer? Fiz isso muito. Então você tem que ir identificando aquilo que é crítico e tirando isso do meio da casa. Meus queridos, se tem uma coisa que é danosa numa casa, é uma mesa crítica. É um povo que senta, você viu fulano? Você viu ciclano? Tem isso, tem aquilo outro. Meus queridos, sabe o que acontece com o teu filho? Ele desanima na fé. Isso é um pasto ruim. Então o pastor tem que ir tirando essas raízes de amargura. Que mais? Ele tem que semear grãos da sua palavra, porque só vai ter capim fértil se ele semear. Nós não colhemos o que nós não plantamos. Temos que semear a tempo e fora de tempo, a tempo e fora de tempo. E o Senhor vai decidir se aquilo vai germinar ou não. Então nós vamos produzindo pasto bom para os nossos. Gente, esse programa aqui dá, esse não dá. Cansei de assistir desenho com os meus filhos. Para quê? Isso dá, isso não dá. Isso pode, isso não pode. Vocês perceberam essa sutileza aqui? Até hoje. Meus filhos, eu vou com os meus filhos no cinema de vez em quando. Para acompanhar, para ver o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos, esses dias um pai me contou, César, saiu Homem-Aranha 7, 8, sei lá. Meu filho virou para mim e pediu para eu assistir a sequência. E o que você fez? Assisti. Gente, é um privilégio poder fazer isso. É um privilégio poder ver o que eles estão ouvindo, o que faz sentido, o que não faz, o que é perigoso. Por último, ele rega com água. Ele rega aquele campo com água. Então o pastor providencia pasto dessa maneira, tirando as pedras da incredulidade, tirando as raízes da amargura e semeando semente boa. Entendeu? Mas e como que ele providencia a água? Meus queridos, quando eu li isso daqui, mas eu fiquei encantado demais. Eu levantava às 5, 6 da manhã para levar a boia fria com meu pai para a fazenda. Naquela época não tinha maquinário, então tudo era com boia fria. Eu enchia a caminhonete de boia fria. E eu amava fazer isso. Aí a gente andava pelo pasto, mas você voltava com a calça encharcada. Por quê? Porque a relva, a garoa da noite, molhava as plantas e a relva ficava completamente úmida. O pastor providencia água de 3 formas. Lembra que a ovelha não vê. Então, o que a ovelha é tentada a fazer? A ovelha é feito aquele trilho, naquele trilho tem um ou outro vão, o gado vai fazendo, vai evacuando, fazendo xixi, fazendo cocô no trilho, e as poças vão ficando cheias de urina e de fezes. O que a ovelha faz? Bebe dessa água. Meus queridos, sou eu e você. Imagina, César. Eu não bebo urina de animal, não. Não bebe. E aquele programa que você assistiu?
do ratinho, sei lá. Vocês estão me entendendo? E aquele programa de quebra-pau? E aquela conversa que você participou, onde você foi ácida, indevida, com relação aos irmãos? Sabe o que é isso? É beber urina. É beber coisa ruim. Meus queridos, nós fazemos, nossos filhos fazem. O que o pastor tem que fazer? Tem que estar perto de nós o tempo todo. Vamos. Para que não. A água está ali na frente, mas ela é míope, ela não vê. A água está ali na frente. Vamos. Andando. Vocês estão me entendendo? Vai chamando, vai indo à frente. Aliás, ele não vai fazendo isso. Ele vai indo à frente e vai chamando. Vocês estão entendendo? Vai indo à frente e vai chamando. E a ovelha vai seguindo até o lugar de água. Primeiro lugar que o pastor providencia água, o pastor levanta de madrugada para que a ovelha beba a água que caiu do céu. Homem, mãe, você precisa acordar antes do sol nascer, para Deus te derramar a bendita água da vida, que é a palavra de Deus, para você poder fornecer para os seus. Quantas vezes eu faço um tanto? Quantas vezes eu mando textos bíblicos para os meus filhos? Olha que coisa maravilhosa, eles mandam para mim. Mas a Alessi fazia isso o dia inteiro, porque ela bebia do Senhor o dia inteiro. Gente, olha esse versículo, olha isso aqui, olha essa história, olha essa frase. Talvez o melhor presente que eu dei para a Alessi amava frases, ela lia muito, ela lia de 4 a 6 livros por mês. Ela lia muito, ela estudava muito, ela era disciplinada para isso. Então ela amava frases. Chegou uma altura do casamento, não me lembro em que altura do casamento, o que eu resolvi fazer? Eu dei para ela cadernos, mandei fazer numa gráfica, e dei para ela cadernos de presente, para ela colocar frases. Dei para uns 5 anos seguidos. Ela fez um caderno de frases para o André, um para a Jéssica, um para a Rossana, um para a irmã dela, e ficou mais um lá inacabado que não deu tempo dela terminar. Nossa, ela amava as frases. Aí peguei esses dias lendo frases. Meus queridos, nós temos que acordar de madrugada, porque a água mais importante que a ovelha bebe é a água da relva. Só que essa água é limpíssima, porque veio do céu. Os estudiosos acreditam que cerca de 70% da água que a ovelha necessita é tomada por ela comer o capim molhado. O que a Bíblia está ensinando para mim e para você? Queremos ser pastores? Temos que acordar cedo para providenciar essa bendita água. Vocês estão entendendo? O que mais? Já estou terminando. Ele providencia a água dessa forma. De que outra forma ele providencia a água? Ele olha as fontes. Então as terras costumam ter fontes. Os reservatórios de água estão no subsolo. Vocês inclusive no Mato Grosso do Sul, vocês estão sobre o maior reservatório de água do mundo. No Paraná, pega um trecho do Paraná, pega o Mato Grosso, é a maior fonte de água do mundo. Nós estamos sentados em cima. Então, de vez em quando, forma um canalzinho e bica, faz uma bica. E tem lá uma fonte de água. O que o pastor faz? Ele vai lá. Cansei de beber água de fonte. A terra do meu pai tem muita água. Cansei de beber água de fonte. Água limpa, gelada, deliciosa. A gente pegava aquelas folhas grandes, dobrava ela, enchia de água e deixava cair. Uma delícia aquilo. O que o pastor faz? O pastor vai e limpa a fonte, o redor da fonte, para que a ovelha tenha acesso àquela água limpa.
Isso nos mostra que nós temos que indicar para os nossos filhos o que eles vão ler, o que eles vão ouvir, qual pregador que eles vão ouvir. Nós temos que fazer isso, nós temos que limpar as fontes que eles estão ouvindo. Mas existe uma terceira forma do pastor buscar água. Existem regiões que não têm água. O que o pastor faz? Ele procura cavernas. E ele entra no subsolo dessas cavernas. E ele vai lá com aqueles recipientes. E ele vai tirar de dentro da caverna aqueles recipientes, aquela água. O que isso nos ensina? Tem perguntas difíceis que os nossos filhos vão nos fazer. Como é que você responde para uns filhos seus sobre os dinossauros? Nós somos criacionistas. O homem está criado há cerca de 7.000 anos. Estamos chegando perto do final. E o Senhor vai vir. Amém? Estamos pertinho. Mas como é que você explica para ele sobre os dinossauros? Como é que você explica sobre a teoria do carbono que identifica os anos, os milhões de anos que eles calculam? Como é que você explica isso para um filho? Oh, meus queridos, tem tema que a gente vai ter que mergulhar fundo. A gente vai ter que pedir ajuda de irmãos mais experientes. A gente vai ter que pedir material. São dúvidas que os nossos jovens têm. O que nós vamos fazer? Ah, filho, sei não. Somos os pastores. Temos que entrar nessas cavernas fundas, estreitas, quentes. Nós vamos ter que derramar muito suor para ir lá e buscar essa água que eles têm necessidade de beber. Os irmãos entendem? Assim nós somos os pastores dos nossos. Deixe-me fazer algumas observações para nós encerrarmos. Em todo o rebanho existe uma ordem de dominação. Nos pássaros é a ordem da bicada. Nos rebanhos de gado é a ordem da chifrada. E nas ovelhas é a ordem da amarrada. Batem a cabeça. Algumas ovelhas querem ser chefes. E quando você estuda, não dá tempo de abrir. Quando você estuda Ezequiel 34, que os pastores não cuidaram das ovelhas doentes, das fracas, das necessitadas, das feridas, das abandonadas. No final do capítulo vai dizer: eu matarei as ovelhas gordas do rebanho. Ele condena as ovelhas gordas. Quem são as ovelhas gordas? São as ovelhas que dão marradas nas outras. O que acontece com uma ovelha? Se uma ovelha bater a cabeça nela e ela virar com as 4 patas para cima, ela fica viva por cerca de 2 horas. Porque o peso da lã pressiona os pulmões e ela morre por asfixia. Se ela estiver andando e cair numa vala, muito comum em pasto, aqueles buracos, aquelas depressões, se ela virar e cair e ficar com as 4 patas para cima, 2 horas ela tem de vida. O que o pastor tem que fazer? Tem que ir lá e virar ela. Meus queridos, nós temos risco de virarmos. E nós vamos ter pouco tempo de vida. O pastor precisa vir e nos socorrer em tempo. Mas não apenas isso, nós vamos ter ovelhas gordas, que querem ser chefes, que querem dominar o rebanho, e estas ovelhas farão mal para o rebanho.
O que Deus faz? Deus as tira do meio do rebanho, para proteger o rebanho. Vocês lembram de Pedro escrevendo que não é para os presbíteros agirem como dominadores do rebanho? Meus queridos, nós que estamos à frente, precisamos ser servos do rebanho. Ir à frente do rebanho, sendo modelo do rebanho. Mas não podemos ser dominadores do rebanho. Assim como vai ter irmãos que entram aqui com 4, 5, 6 meses querem dominar o rebanho. O Senhor vai se encarregar. Que mais? Se ferida ou doente, o pastor a leva no colo. Uma ovelha, quando fica ferida ou doente, uma ovelha ferida ou doente, o que o pastor faz? Carrega ela aqui ou carrega ela aqui. Carrega ela tão próximo, que essa ovelha vai ficar de que jeito? No pé do pastor. Você entende quando Deus te faz passar por uma situação muito difícil? É para quê? Para você aprender a ficar bem pertinho dele. Ovelhas rebeldes, que se distanciam, que não obedecem à voz do pastor, o que o pastor faz? Ele usa o cajado. Só que o cajado tem duas pontas. Tem uma ponta reta, onde ele toca a ovelha, e ele tem um gancho do outro lado, onde ele dá um tranco no pescoço da ovelha. Alguns de nós, o bendito pastor apenas bate e a gente ouve. Alguns de nós, o pastor tem que dar um tranco. Tem que te passar por um susto, para você entender que não é daquele jeito. Os irmãos estão entendendo? Louvado seja o nome do nosso pastor. Amém? Mas aquelas ovelhas que são teimosas e insistentes, o pastor pode quebrar a perna dela. Quebra, ela fica incapacitada de andar, ele vai lá, faz a tala para o osso soldar, e ele carrega esta ovelha no colo e no ombro por o tempo que for necessário. E como essa ovelha vai no colo dele, no ombro dele, como que essa ovelha fica depois? No pé dele. Como não amar o nosso pastor? Como não amar o nosso pastor? Os irmãos estão entendendo? Então que nós, homens e mulheres, compreendamos esse santo ministério de pastorear esse rebanho de ovelhas que nos foi dado, que é a nossa família. Amém? Fica de pé. Abraça aí quem estiver perto de você. Eu queria agradecer aos irmãos o convite que foi feito. Estamos orando para ver para ano que vem o que o Senhor vai nos permitir fazer, tá? Então vamos pedir ao Senhor a graça dele, tá? Obrigado pela igreja, a maneira pela qual nós fomos recebidos. Lembra de orar pela nossa viagem, nós vamos sair amanhã de madrugadinha. Então, obrigado, viu? Curva aí sua cabeça. Espírito Santo de Deus, obrigado porque o Senhor é um santo pastor para nós. Um bom pastor, um grande pastor. Muito obrigado. Senhor, somos ovelhas do teu pastoreio. Só podemos te agradecer, porque nós somos completamente indefesos, Senhor. Só podemos louvar o teu nome, pela maneira pela qual o Senhor tem providenciado água, proteção, alimento,
muito obrigado, bendito seja o teu nome, que o nosso coração seja completamente rendido a ti. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém.